Vamos continuar repercutindo, então, essa carta do governo brasileiro aos norte-americanos e essa investigação dos Estados Unidos. Vou convidar para a nossa transmissão Alexandre Fermanian, ele que é especialista em comércio exterior, mestre em economia pela Universidade Federal do Ceará e doutor em relações internacionais pela Universidade de Lisboa. Muito obrigada, doutor Alexandre, pela sua participação aqui no Poder Expresso. Temas importantes e sensíveis aí, então, né, sendo anunciados por ambos os governos, tanto aqui pelo Brasil quanto pelos Estados Unidos. Mas, primeiramente, quero uma avaliação sua em relação ao tom dessa carta que foi enviada aos norte-americanos depois que o Brasil já sabia que os Estados Unidos iam abrir uma investigação aqui no Brasil. Muito boa tarde a você. Boa tarde, Sônia, tudo bem? Então, eu dei uma lida na carta brevemente e realmente estamos no momento em que precisamos voltar ao diálogo com os Estados Unidos. Falo no âmbito da diplomacia brasileira, né? A gente teve no primeiro momento o tarifaço, né? Por motivos também, sabemos motivos não só econômicos, mas políticos. E agora essa investigação junto ao PIX brasileiro. Realmente são dois assuntos no mesmo contexto, mas são situações diferentes. Uma é a tecnologia de pagamentos, que realmente é um sucesso, né? Isso, o PIX tem trazido velocidade nas operações financeiras, trazido maior circulação de moeda, maior velocidade no nosso comércio. Eu não vejo que a motivação do PIX seja uma motivação tecnológica. Nós sabemos que o nosso sistema financeiro é extremamente moderno, né? As nossas empresas de cybersecurity, elas prestam serviços a nível internacional. O brasileiro tem experiência em fraudes e qualquer invasão tecnológica. Então, realmente, assim, não há o que nós possamos criticar as técnicas e as ferramentas tecnológicas do sistema financeiro. Em termos de mercado financeiro, o Brasil é um dos mercados mais modernos em termos de tecnologias. Então, eu creio que esse tema do PIX tem a ver com a competitividade nas operações financeiras. Realmente, vê que esse ataque à modalidade do PIX, ela está direcionada à própria tecnologia, que é uma tecnologia que eu digo que é muito boa. Eu tenho viajado pelo exterior e o PIX realmente ele veio para ficar, tá, Sueli? E tem um outro ponto também importante, né, falando sobre essa investigação, que é além do PIX, a gente viu ali também o suposto comércio desleal que os Estados Unidos colocam em relação, né, a 25 de março, cita a pirataria, mas também cita outros pontos, como corrupção, desmatamento, mercado de etanol. Então, assim, a gente vê que eles elencaram, de fato, vários setores aqui da economia do país e colocaram justificativas de que esses sistemas, incluindo o PIX, trazem prejuízos ao mercado norte-americano, a esse comércio com os norte-americanos. Na sua avaliação, nessa investigação, como é que ela vai se colocar nesse âmbito ali de diálogo entre os dois países, em meio a essa tentativa do Brasil de também reverter esse tarifaço a partir de 1º de agosto, porque agora, pelo menos neste momento, a principal estratégia do governo não é tentar prorrogar, e sim tentar reverter, né, essa tarifa. Então, o que fazer, né, em meio a uma investigação e, ao mesmo tempo, em uma situação que pode prejudicar também, né, muitas empresas aqui do nosso país? Então, essas consequências econômicas e políticas, quanto ao deadline 1º de agosto, é bem complexo. Eu creio que o governo brasileiro, através do vice-presidente, eles têm que ter celeridade nessa negociação. A gente não sabe o que está ocorrendo por trás dos bastidores, nem eu, nem você, nem todos nós que não pertencemos ao governo. E o momento agora não diz respeito à bandeira da esquerda, ideologicamente ou direita. Nós temos que ser imparciais e realmente assim evitar todo o prejuízo e os impactos econômicos que são severos. A gente tem as commodities brasileiras, exportações brasileiras, a possibilidade de evasão de divisas devido ao impacto nas grandes empresas exportadoras. Você tem o agro aí, né? E eu te falo assim com muita convicção.
o redirecionamento dos produtos para outros mercados, isso não ocorre nem no curto, nem no médio prazo. A cadeia de logística, senhor, é muito complexa. Então, digamos, os produtos do agrobusiness, o agrobrasil, que gira em torno de 30% a 35% da pauta de exportação, esse movimento não é rápido. E esse período, esse vácuo, esse ato entre o momento 1º de agosto até a finalização, o reajuste da mercado dos produtos brasileiros, isso pode gerar um prejuízo enorme na nossa balança de pagamento. Então, e a repercussão política, né? Bolsonaro de um lado, aí, setores da direita capitalizando a medida, né? Dizendo a visão de que o Trump protege os cidadãos, e por outro lado, o Lula que não protege os brasileiros. Então, é bem complexo a gente analisar isso pela ótica política. Eu estou falando mais pela ótica da economia, tá, Gisele? Tem um ponto também muito interessante que eu queria lhe questionar, não é um questionamento fácil, mas assim, a gente viu, como eu coloquei, vários setores afetados, inclusive essa questão do PIX. Se a gente for considerar esse histórico, né, desse comércio entre Brasil e Estados Unidos, até com outros países, essas regras de comércio também, né, exterior, faz sentido todos esses pontos que estão, por exemplo, como itens ali que vão ser alvo de investigação por parte dos Estados Unidos? PIX 25 de março, desmatamento, etanol, corrupção, enfim, dentre outras, faz sentido isso ser alvo de investigação e também influenciar nessa tarifa que é colocada, né, imposta ao Brasil? O modelo de gestão do Trump é de tarifas, né? Ele tem usado isso como moeda de troca não só com o Brasil, né? E realmente, assim, além da forma, do posicionamento de Trump junto às outras nações, ainda temos a questão ideológica. Então, a coisa tende a tomar uma proporção maior, né? E a gente vê uma motivação política, sim, tá? Eu não queria me posicionar se é certo ou errado, mas realmente há um exagero, Soiane, em relação a toda essa investigação, esse impacto, né? Eu creio que a diplomacia tem aí, nós estamos hoje 16 de julho, né? Até 1º de agosto para contornar, como eu já te disse, isso tudo é uma negociação, não é o ponto final, nós estamos ali numa vírgula ou num ponto indo para o 2º parágrafo, tá? Mas eu vejo que há a possibilidade realmente de chegarmos a um comum acordo bilateral e reduzir essa tarifa, né? E mais uma vez, a motivação política, ela interfere na negociação, sim, senhor. Infelizmente, isso tem prejudicado, né, os extremos, né? O Brasil realmente está dividido ideologicamente, tem prejudicado o comércio e a economia brasileira, porque o nosso país é muito forte, tá, senhor? Nós temos uma economia consolidada, nós temos um agro fantástico, né? Capacidade produtiva, mercado interno de consumo incomparável. Então, eu creio que o Brasil não precisava passar por essa situação, senhor. Bom, a gente espera que se resolva da melhor forma possível, preferencialmente, de fato, que essa reversão seja possível e que isso não impacte aí, né, tantos negócios no nosso país. Agradeço demais a sua participação aqui com a gente, Alexandre Fermanian, doutor em Relações Internacionais. Muito obrigado, uma ótima tarde a você. Igualmente. SBT News, o maior canal de notícias do YouTube.